Clécio sempre foi diferente. Ele gostava de ficar quieto no ateliê dele, fazendo a produção dele lá, e ficava super feliz. Uma pessoa muito inquieta, né? Sarcástico mesmo, podemos dizer assim. E isso se refletia na obra dele. É uma obra muito viva, né? E é uma obra de denúncia. Ele tem um compromisso estético e social com o trabalho. Eram denúncias veladas. Tem algumas características bastante evidentes. Uma primeira é o apuro técnico muito forte. O Clécio não desperdiça os trabalhos dele com coisas que não vão comunicar alguma coisa, não vão ser importantes. Nada ali está ali gratuitamente. Essa máscara do artista, da barca, entendeu? Eu tinha pavor disso. Ele falava que artista não se aposenta, artista morre trabalhando. Clécio Penedo nasceu em Bom Jardim de Minas, no dia 14 de dezembro de 1936. Ele foi o quarto filho e ele veio para Barra Mansa com 5 anos de idade, veio no trenzinho de Minas, desceu na estação ali do parque, aí começou a vida deles aqui. Ele terminou o curso ginasial. Ele fez vestibular e passou para a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio. Isso em 1955. E cursou 3 anos da Escola de Belas Artes. Ele foi para lá completamente maturo. No primeiro ano, ele teve que galgar vários degraus para ele poder dominar lá dentro, porque lá todo mundo era do Rio, só ele de Barra Mansa. E ele logo se destacou. Aí aquela luta, não tinha dinheiro, tinha que ir para ponto de caminhão para arranjar uma carona para vir. Tudo com muita dificuldade naquela época. Quando chegou no final do 3º ano, ele abandonou a escola. Não trancou matrícula, não fez nada. Quando ele chegou, que falou comigo, que a gente já estava namorando, aí eu falei, Clécio, mas você não trancou a matrícula? Não, eu não vou voltar mais. Eu vou arranjar dinheiro para a gente casar. Nós casamos em 1960. Aí ele começou a dar aula em Piraí. Ficou sendo professor e pintava. Ele sempre tinha um canto na casa que ele morava, que ele falava que era o ateliê dele. Ele fazia montagem de loja, fazia logomarca. Então foi assim até 1972, que ele resolveu firmar como artista. O que conduz o Clécio no trabalho é o desenho. É reconhecido no Rio de Janeiro na década de 70, na década de 80. É o desenho dele que chega primeiro, que atrás estão os desenhos sobre o Getúlio Vargas. Esses desenhos foram produzidos em conversa com o Valdir Bedê, historiador. Eu cheguei aqui, eu olhei as imagens, e mesmo ela tendo uma configuração mais tradicional, mesmo assim você vê muito elemento diferente, você vê muita informação. Cada vez que você encontra com a imagem, você vê um detalhe diferente, uma informação diferente. Eu acho que é aí que está a riqueza do trabalho do Clécio Penedo. A primeira lembrança que me vem quando fala Clécio Penedo é de um homem muito dedicado, muito estudioso. Estava sempre preocupado com uma coisa ou ocupado com alguma coisa. O artista, eu acho que tem que estar permanentemente ligado. Então as coisas podem acontecer em momentos mais estranhos, mais inesperados. O importante desse inesperado é você saber reconhecer, né? Aquilo que está acontecendo, que na verdade pode ser transformado. As escolas não se preocupam nem um pouco com a formação artística dos alunos, como se isso fosse uma coisa secundária, quando já está provado para os países do primeiro mundo que isso é uma coisa primária, isso é necessário, indispensável. É impossível você ter um homem integral se esse homem não tiver a sensibilidade desenvolvida.
E é através da arte que se desenvolve a sensibilidade. Até para ser economista, para ser advogado, para ser médico, é necessário ter sensibilidade desenvolvida. E a arte é o caminho para isso. Com 12 anos, como eu sempre conto, eu inventei de trabalhar com ele. Ele estava um dia lá na sala de televisão. Eu falei, pai, eu posso trabalhar lá com você? Ele falou, mas o que você vai fazer lá? Não tem nada para você fazer lá, menina. Eu falei, tem sim, eu fico lá, varro, limpo, recebo as pessoas. Então, desse tempo, a gente começou a ficar muito próximo. O papai não era uma pessoa única, não. Ele tinha várias facetas. Era um homem de amigos, mas de amigos de bar. Não era amigos de frequentar jantares, essas coisas. O papai era muito simples. No ateliê tinha um radinho que ficava meio sintonizado na Rádio Jornal do Brasil na época. E o rádio pegava mal, aí ficava só aquele... Aí eu e o Ronaldo, a gente já gravou fita, o Ronaldo gravou música. Mas ele falava, não, Ronaldo, não adianta, eu não aguento muito trabalhar com música tocando. A gente teve uma convivência ali, né, bem estreita, quase diária, né? Porque o ateliê ficava no centro, né, a gente se via sempre. Eu acho que um meio que complementava o outro, né? Foi muita sorte ter encontrado o Clécio, porque aqui no interior a gente tinha os cursos de pintura, né? Aquele repertório da natureza morta, etc. E o Clécio vinha de uma formação com o Ivan Serpa. Ele começou já a desenhar pequenininho e tudo, a fazer eróticos, que foi a largada dele para como artista plástico mesmo. No gerótico a gente observa essa imagem ambígua, né? A gente não consegue dizer que aquelas imagens são determinadas coisas, fica apenas sugerido. Eu passava lá às vezes no domingo, 9 da noite, o ateliê estava aceso, o Clécio estava produzindo. Foi um universo que foi se abrindo aos poucos e eu me sentindo cada vez mais feliz dentro daquilo que eu fazia. Eu acho que por isso mesmo nunca mais parei, estou até hoje trabalhando em cima disso. Com a mesma alegria. Parece que as coisas não mudaram muito da minha infância até agora. Pelo menos essa ansiedade de descobrir e de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Tive a sorte de me encontrar de me encontrar com a minha mulher, que sempre me deu muito apoio. Os meus filhos são excelentes, né? Estão sempre me aplaudindo, mesmo que eu não mereça, eles me aplaudem. E no ambiente familiar, como que era o Clécio esposo e barra pai? Assim, na mesa de almoço, de jantar, o que vocês conversavam? Ele era ótimo na casa. Só que na época, antes dele criar, ele ficava um mês quieto. Chegava, almoçava, voltava. Ou para dar aula no ateliê. Então nós não existíamos, vamos dizer assim. Ele estava, na cabeça dele, está criando. Vinha a criação, ele voltava outra vez às boas. Nossa, ele ficava quieto, parece que em busca de uma coisa. Muitas coisas ele sonhava. Em 1975, que foi o sonho dele, com o índio Urubatã. Ele acabou de almoçar uma tarde de domingo, sentou na cadeira do papai, cochilou. Aí ele acordou esbaforido, pedindo, me dá um lápis, uma caneta, qualquer coisa, e um papel. Desenhou o rosto do Urubatã. Aí ele falou, isso aqui apareceu para mim pedindo que eu largasse tudo que eu estivesse fazendo e fosse defender os índios. E ele pintou 18 anos uma série chamada És Tupi do Brasil. Dentro do que a gente chama de És Tupi do Brasil, você tem muitas séries e o que tem em comum entre elas é a presença da figura do indígena. Coincidentemente, ao mesmo tempo em que o desenho dele ganha destaque, é a partir das séries do És Tupi do Brasil. É um ponto central dentro cronologicamente do trabalho do Clécio. Esse
recurso que ele utilizou muitas vezes, né, do trocadilho, né, do estupi, como estúpido do Brasil. Isso aparece muitas vezes na obra dele. Se for ver os títulos das obras, são poemas, são pequenos poemas. Eles sozinhos, eles falam coisas. Essa temática do índio aparece no cinema brasileiro, aparece na literatura, aparece nas artes plásticas, e o Clécio é um dos que se interessam por isso, né? Se sensibilizam. O Clécio, ao tratar do índio, ele, na verdade, está tratando do Brasil, né? Um símbolo, com uma alegoria, né? De todo um processo de violência, né? O trabalho do Clécio, ele precisa ser refundamentado hoje em dia por nós. Eu acho bacana ter essa oportunidade de falar sobre isso, que hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia, os indígenas estão na Bienal, os indígenas estão expondo, é muito importante isso. O final dos anos 70 e o início dos anos 80 é o período do final da ditadura, já o período da abertura política. A crítica social veio à tona de uma forma muito intensa. E nesse momento, né, explode um desejo crítico muito grande. E o Clécio emerge nesse contexto. Eram denúncias veladas, né? Não era escancarada. Essa Marcos do Márcio Maciel, ele fez no museu. No dia seguinte, o coronel foi lá e mandou tirar os quadros da parede. Por coincidência, ele estava lá, no museu. Aí ele falou para ele, não, o senhor não vai tirar meus quadros da parede de jeito nenhum, porque a arte é livre. Então o senhor não tem autoridade de tirar os quadros da parede. Aí o coronel desceu as escadas furioso, foi embora, e ele deixou os quadros lá mais quase 30 dias. Venceu, né? Pois é. Então, e assim era a vida dele. Clécio, para mim, é uma grande referência de qualidade, né, e de atenção ao mundo, né? Eu conheci o Clécio muito jovenzinha e era uma inspiração mesmo vê-lo produzir as coisas, falar. O Ronaldo me levava às vezes ao ateliê. Então eu tinha o contato com isso, com a produção dele, ele produzindo. Você tinha que ter um olhar para ele generoso, porque às vezes as pessoas se assustavam com um posicionamento mais crítico dele, né? Ele não era uma pessoa assim de bater palma para os contentes, né? Eu vou te contar um detalhe que é inesquecível para mim. Ele já muito doente, ele tinha do lado da cama dele um quadro. Um dia eu cheguei lá, ele falou, André, pelo amor de Deus, corrige aquele quadro para mim. Eu tô aqui, eu tô passando mal, mas aquele quadro um pouquinho desajustado na parede tá me matando, né? Aí eu fui lá corrigir ele. Ele tinha pavor de estereótipo. Eu acho que ele herdou muito a postura do pessoal da escola de Nova York. Caneta no bolso, entendeu? Aquela coisa meio operária. Ele tinha 18 alunas. Ele chamava Grupo Clé, que ele ficou com essas meninas 21 anos. Então tem muitos artistas que levam o Clécio como uma referência, né? O painel foi feito no ateliê da Barão de Guapi. Era uma casa que tinha lá, né, que ele alugou para o ateliê. E foi uma encomenda, né, do Museu Histórico Nacional. Ele recebeu com muito medo. A coisa que ele dominava aqui na nossa cidade, ele era tranquilo. Mas essa proposta de um painel de 5,70 m por 3,75 m, ele ficou apavorado no começo. Aí ele foi fazer a tal das pesquisas dele. Pesquisou, e ele teve a ideia de fazer em bloquetes. Ele ficou pintando esse painel 6 meses. Foi muito legal acompanhar, porque assim, era um trabalho de muito fôlego, porque era enorme. Aí ele, vou botar um andaime no ateliê. Ainda bem que o ateliê era grande. Eu me lembro daquelas grandes pranchas lá. Tinha um andaimezinho, né? Onde ele pintava lá o dia inteiro o painel. Ele que trabalhou sobre a história, que retratou a história do Brasil, personagens da história brasileira, tantas vezes antes e depois desse painel, mas ali eu acho que é um momento em que isso sintetiza muito do que ele disse ao longo da obra dele. O painel apresenta de forma
podemos dizer até um pouco anárquica, né? Diversos elementos da história do Brasil e da cultura brasileira, a presença do catolicismo, da escravidão, confrontados com imagens relacionadas à cultura de massa, ao futebol, ao carnaval, a presença americana, a presença inglesa, a multiplicidade de referências históricas, mas também tem uma harmonia estética muito grande, né? Uma composição muito bem construída. E é um retrato do Brasil, sem dúvida, né? Eu destacaria assim, uma leitura interessante do Clécio, do trabalho do Clécio, ocorreu do Nasce uma Cidade, que é um espetáculo em Barra Mansa, realizado pelo coletivo Sala Preta, e em uma determinada edição deles absorveram o trabalho do Clécio. E eu acho que foi importante para você levar o trabalho do Clécio para uma outra linguagem, que é a linguagem cênica. O Nasce uma Cidade é um projeto que iniciou com Sala Preta. Ele teve 2 edições iniciais, que foi 2010 e 2011, onde a gente teve a ideia de contar a história de Barra Mansa, passando por pontos históricos de Barra Mansa, usando como fio condutor um poema da Lacíria Schettino, que tem o mesmo nome, né, que chama Nasce uma Cidade. A gente realizou o projeto assim em 2010 e 2011 e retomamos o projeto em 2014. Só que em 2014 a gente teve a ideia de trazer algumas referências estéticas para o projeto. E aí a gente pensou em artistas que foram relevantes para Barra Mansa. Chegamos em 2 nomes, que foi Flávio de Carvalho e Clécio Penedo. Clécio tem na obra dele, né, várias referências da história do Brasil como um todo, né? Então, foi um prato cheio pra gente, assim, como uma pesquisa. Eles se utilizaram de toda a iconografia que o Clécio trazia e levaram isso para as ruas, né? Flamengo Figueiredo. Acabou a energia. Digamos que as primeiras 2 edições do Nasce, né, era muito crua. Digamos assim, vamos contar a história da cidade com um poema percorrendo as ruas, né? E eu acho que as referências artísticas foram grandes combustíveis para a nossa imaginação. Quando ele era secretário de um prefeito, no fim do mandato do prefeito, o prefeito fez uma surpresa para ele, levou ele no bairro São Luís, no Colégio Municipal Clécio Penedo. Nós já estávamos todos lá, quase que ele teve um troço. Ficou tão emocionado, quase que ele deu o nome de Colégio Municipal Clécio Penedo. Conheci o Clécio na faculdade, né? Ele foi meu professor de desenho artístico, 1, 2 e 3. Então foram uns 3 anos ali, ele dando aula. Ele era uma pessoa assim muito divertida, né? Às vezes irônico, né? E assim, tinha um senso de humor muito fantástico. E aí a gente às vezes ficava perguntando para ele se estava certo, né? Aquela mania de aluno, né? Ficar perguntando, tá certo, professor? Aí ele ficava assim, por isso que tá errado, porque tá certo. Às vezes a gente fica assim muito engessada com as coisas, tem medo de criar, medo de se expressar. E ele foi tirando tudo isso da gente. Eram 34 mulheres. Nós fomos da primeira turma, né? Formamos em 2001. A nossa turma escolheu o nome dele para ser o nome da turma, né? E nós fizemos também uma homenagem aos professores e no dia ele estava lá. Ele já estava assim, debilitado por causa da doença. A homenagem aos mestres, né? Foi eu que fiz. Aí eu cantei aquela música Amor de Índio. Eu sempre trabalhei nessa escola, quando eu pegava contrato na prefeitura. E assim, eu passei a ter um olhar especial para essa escola. Aí eu sempre falava, o dia que eu passar no concurso de Barra Mansa,
A escola que eu quero trabalhar vai ser a escola Clécio Penedo. O Clécio está sempre presente nas minhas aulas sobre o modernismo brasileiro. Gosto de trabalhar muito a obra Ceia, da série Comei-vos uns aos outros. Essa obra assim, é a descrição do que é a antropofagia, né? Que é o brasileiro, na sua origem, comendo a arte europeia. Essa obra do Clécio, né, faz a gente refletir um pouco sobre isso, assim, o que a gente está consumindo, né? O Clécio vai voltar a dissolver a figura, a flertar com a abstração, numas séries mais para o final da vida dele. A revolta da Chibata ele retrata numa série chamada Chibata, em que ele conversa com alguns artistas expressionistas, ele traz a questão das máscaras, ele traduz Chibata de uma forma muito original. Ele vai abandonando aquela representação límpida, vamos dizer assim, né? E vai transitando por uma representação, explorando o elemento grotesco, né? da expressão humana, né? A Chibata continua, né, com essa crítica, né, à sociedade brasileira, política, e ele era muito livre. Ele fala, não, o tom aqui dessa Chibata é expressionista. Há claramente uma transição para uma expressão estética mais dolorida. Nesse período, ele começa a ver nessas manchas, né, aquelas pesquisas que ele estava fazendo, essa mancha que ora é desenho, ora é só mancha, né? Nos últimos anos ele vinha comentando, assim, de ir para essa essência da imagem, antes da imagem, né? Do silêncio, né? Do vazio. Essa coisa do saber fazer perfeito era uma coisa que incomodava ele. E aí ele ia buscando essa coisa do antes do saber perfeito. Ao mesmo tempo, tem um momento da Chibata que as figuras elas beiram a desmaterialização, o que fez a transição para os inominados, que são as manchas, né? Ele sentiu uma dor muito forte no peito e foi fazer uma consulta com um cardiologista e deu que ele estava com estreitamento em 2 artérias. Fomos para São Paulo, ele colocou 2 stents nas artérias, eles fazem uma coisinha assim, como é que fala? Um cortezinho, coloca o catéter e vai andando, foi na perna, chegou até no coração. E ele viu por um espelho que estava em cima, com jato de luz, tinha um espelho também. Aí ele ficou apavorado de ver como que ele era por dentro. Logo ele pôde trabalhar e ele criou uma série chamada Inominados. E continua fumando. Fumando. Quando chegou no final de 99, ele teve outra dor muito forte, aí teve que abrir o peito. Abriu o peito em dezembro de 1999. Quer dizer, num ano ele fez 2 interferências no coração. A última obra dele, né, a última série, já é uma obra praticamente abstrata, né, mas sempre voltada para a reflexão em torno da realidade brasileira, né, que é a obra do Corpo Sem Cabeça, que são manchas, né, de piche, obras, né, ampliadas, né, plotadas, de dimensões bastante grandes, produzindo um impacto visual bastante grande. Foi a última série que ele expôs, né? Era uma série inspirada no episódio de Canudos. Ele falou, nossa, eu estou lendo Euclides da Cunha e isso aqui é imagem pura. Ele leu durante a recuperação, ainda demorou uns 2 anos para vir a primeira figura na cabeça dele, depois da cirurgia do coração. Ele pegou um resfriado em junho, quando chegou no final de junho, ele escarrou sangue. Aí nós fomos correr, né, com ele para ver. Aí deu esse negócio, deu
um tumor no pulmão, que ele foi operado e recuperou perfeitamente do pulmão. Mas aí a doença já tinha se espalhado pelo corpo, pela corrente sanguínea, então não houve jeito. Em 7 meses ele faleceu. Faleceu em janeiro de 2004. Foi muito sofrido esses 7 meses, ou quase 8, que a gente passou com ele. Porque a gente sabia que ele tinha, e ele não sabia. Porque ele tinha tanto pavor da doença, que ele falava assim, olha, se eu tiver isso, um bocado de cigarro, vocês me deixam morrer. Mas a gente não vai deixar a pessoa morrer, né? É uma pena que Clécio faleceu tão jovem, com 67 anos, hoje em dia é jovem, né? 67 anos. Tinha muita coisa ainda para fazer e isso me interessa, assim, essa busca dessa arte, de um artista que já criou tudo e aí ele ainda continua criando. Mas como que é essa arte? Ele sempre defendeu que arte é pensamento, a arte é um pensamento engajado, um pensamento que tem um envolvimento com a vida. Em 2010 foi um ano chave do Instituto. Nós criamos o Instituto Cultural Clécio Penedo, que é o meu norte, que é o meu cartão de visita, aonde eu chego para pedir uma exposição, para marcar uma palestra, as portas se abrem. E o que motiva a senhora a tocar esse instituto assim, de forma tão carinhosa? A lembrança dele. Meus 15 anos já foi com ele lá em casa. Então, eu aprendi a amar a obra dele. Eu não entendia muita coisa. Depois que ele faleceu, que eu me joguei de corpo e alma para separar, para catalogar, para poder fazer uma vida, dar vida ao Instituto, que eu vi quanto era importante, quanto é importante as obras dele. Já consegui a reserva técnica, que ela já é para conservar. Desenho e quadro lá não estrago mais. E agora vamos ver daqui para frente o que a gente pode fazer. Eu não quero morrer sem dar um norte para o acervo do Clécio. Não pode morrer, eu sempre falo, a gente não pode deixar o Clécio morrer. Eu achei importante esse encontro da EJA com o painel, essa atividade, para a gente perceber o encontro dessas pessoas com o Clécio, mas a partir da obra dele. Quando a gente conversava com eles, a gente dizia assim, quando vocês vêm estudar no colégio, vocês não falam, eu vou estudar no colégio Clécio Penedo, eu vou estudar no Clécio. O nome Clécio é um nome muito íntimo, muito próximo deles, e ao mesmo tempo desconhecido. Essa foi a motivação inicial. E eu acho que a riqueza do trabalho do Clécio é justamente isso, assim, como ele consegue colocar num mesmo plano tanta informação e essas informações fazerem sentido no decorrer do tempo. Os alunos conseguem entrar no painel a partir de algumas pistas, mas é muito legal também como a obra do Clécio faz disparar essas histórias e essas vivências dessas pessoas. Eu gosto muito de analisar as coisas dele, arte e tal. Eu cheguei a parar na questão de entendi o que significava. Sempre quando eu venho para a sala de vídeo, eu paro para olhar o quadro dele. Antes eu não tinha percebido, eu vim descobrir
Tem uns 2 anos que eu parei para olhar mesmo, para perceber o quadro. Eu gostei de Tim Patinhas porque tem o Caetano Veloso ali e eu não tinha percebido no olho dele, né? Então, assim, eu gostei muito porque o Tim Patinhas fala muito sobre dinheiro, né? E o Brasil foi muito roubado, né? Já tinha parado para se perguntar por que o colégio se chama Clécio Penedo? Não. O que você achava que fosse, assim? É só o nome, só. Eu achei que ele era o cara que tinha namorado no colégio, aí colocaram o nome dele. Pô, chamou a atenção a bandeira de Vasco. Você é vascaíno? Sou. Não é só um quadro, qualquer quadro. Do começo ao fim ele conta a história do Brasil. Isso aí é tudo. É? Por quê? Eu gosto de tudo, porque eu fui nascida lá em Paraty, no meio dos índios, então eu gosto disso aí. Lembro da minha infância. Era tão bom. Lá não tem problema, não tem doença nenhuma. Lá é tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente come. Você foi um gênio que fez isso aí. E para fazer isso aí, tem que ter uma mente muito boa. A esposa dele fala com muito amor sobre a obra dele. Ela luta muito para manter essa obra dele. E a obra dele também é importante para Barra Mansa. Não, é isso, meu filho.